Bíblia para a Igreja. O livro de Jonas, com Paulo One. De questão mal resolvida. Jonas capítulo 4, versículos 1 a 5. Com isso, desagradou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Desgosto e ira. Palavras obscuras que nos geram sentimentos desconfortáveis, não é? Mas pelos motivos corretos, não haveria problema algum ficar irado ou com raiva. Diante de guerras ou de injustiças flagrantes, maldade ou rebeldia, ficar decepcionado seria uma atitude bem natural. Mas não foi o que aconteceu com o profeta Jonas. O texto diz que com isso, ou seja, pelo arrependimento e conversão da cidade inteira de Nínive, Jonas perdeu totalmente a paciência justamente com Deus. E aí o texto nos complementa dizendo que desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Pela segunda vez, vemos Jonas orar. Na primeira, Jonas tinha que orar para se salvar do ventre do grande peixe. Ele clamou a Deus e o Senhor o ouviu. Daí surgiu a segunda chance. Ele foi, pregou e nada aconteceu conforme Jonas havia pensado. A oração de Jonas é um misto de decepção com amargura. Ele começa dizendo: Ah, Senhor! A expressão Oná Adonai expressa um sentimento de perplexidade. É como se Jonas estivesse dizendo: Peraí, Senhor, um minuto, aí foi demais. Agora Jonas ora, mas para reclamar e expressar a sua insatisfação. Mas o teor de sua reclamação e queixa contra Yahvé ganha contornos ainda mais interessantes. Jonas diz: Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Jonas, a essa altura, rasga o seu coração diante de Deus, explicando que o motivo da sua ira estava na clemência e na misericórdia de Deus. Como alguém, você poderia pensar, poderia ficar tão indignado com os atributos de Deus? Os atributos são a expressão do seu ser, a expressão exata do ser de Deus. Jonas não estava indignado pelo simples fato de Deus ser piedoso e misericordioso. Não! Jonas estava aborrecido não pelos atributos em si, mas pelo alvo dos atributos divinos. Em outras palavras, Jonas estava decepcionado e irado com Deus porque o Senhor resolvera ser clemente e misericordioso, não para com o próprio profeta ou para com seu povo, mas para com aqueles a quem Jonas considerava seus piores inimigos, os ninivitas. Jonas também faz uma digressão histórica e explica a Deus finalmente a razão pela qual ele havia antes fugido para Tarsis. Jonas não fugiu com medo dos assírios ou porque estava com preguiça de atravessar centenas de quilômetros até chegar a Nínive. Jonas fugiu porque sabia que Deus possivelmente perdoaria aquele povo a quem Jonas queria ver destruído. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. E como se tivesse toda a razão do mundo para ficar indignado contra Deus, e se como se o próprio profeta tivesse sido o grande injustiçado, ele finalmente pede ao Senhor: Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Para Jonas era insuportável a ideia de ter saído de Nínive sem ter visto a sua destruição. Era revoltante ter visto que aqueles ninivitas foram perdoados por Deus, aqueles que eram seus inimigos. Como que Deus poderia ter um coração tão mole assim? Às vezes que ficamos decepcionados com Deus, geralmente é porque criamos uma imagem de Deus que nos convém e que não é o reflexo exato do seu ser. Jonas
conhecia os atributos de misericórdia, longanimidade, graça e clemência, mas esses atributos eram atributos válidos somente quando ele mesmo fosse o beneficiário. Ficamos decepcionados com Deus, não porque Deus essencialmente fez algo errado, mas porque aquilo que nós pensamos sobre Deus não se concretiza na realidade. Nós criamos espantalhos daquilo que Deus não é. O Deus que durante a narrativa inteira só falou com Jonas nas horas de comissioná-lo ao serviço, diante da perplexidade de Jonas, pergunta ao profeta: é razoável essa tua ira? Sem dúvida existem iras razoáveis e justificáveis. Mas também, e cá entre nós, na maioria das vezes nossa ira acontece porque alguém ousou tocar no nosso ego, no nosso orgulho. Você já pode imaginar que quando Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira? Deus já sabia a resposta, e implicitamente Jonas também. Jonas, esse profeta, ele chutou o pau da barraca, saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas saiu da cidade e tomou um lugar privilegiado para sentar-se. Preparou a sua cabana, a sua poltrona, só faltou pegar uma pipoca e um guaraná. Ele sentou para ver se porventura Deus acudiria à sua reclamação e mandaria fogo do céu para consumir aquela cidade. Ele fez um pequeno abrigo, ficou lá. Talvez pensou: Deus viu a minha indignação. Vai que ele se arrepende de ter se arrependido e finalmente não destrói o mal pela raiz. Houve um grande ruído na comunicação entre Jonas e Deus. O profeta ouviu a ordem do Senhor, mas ficou incapacitado de discernir a intenção e o motivo daquela ordem. Aliás, o que atrapalhou o processo é que Jonas tinha um motivo próprio, uma razão sua que explicaria o seu chamado à cidade de Nínive. Deus está me enviando para lá para destruir aquela cidade. Ainda que, com aquela ponta de expectativa que Deus de fato perdoasse Nínive, Jonas foi lá confiando: Deus não vai fazer isso, Deus vai destruir aquela cidade porque afinal só tem pecador lá. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos onde homens e mulheres esperaram de Deus que ele agisse em favor deles, especialmente restabelecendo a justiça. Nos Salmos, por exemplo, nós temos uma série de composições que chamamos de salmos imprecatórios. Por exemplo, Salmo 58:6, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Ou Salmo 59:13, consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. Exemplos não faltam, mas um dos grandes temas de Jonas é a soberania absoluta de Deus, porque ele pode julgar e punir, pode conceder graça e perdoar. A decisão não cabe ao ser humano, nem ao profeta de Deus. Quem decide é Deus, esse Deus que tudo fez. E mais uma vez, isso decepcionou profundamente o profeta. Deus perguntou a Jonas dizendo: é razoável essa tua ira? O sentido da palavra razoável aqui evoca a ideia próxima a algo bom ou agradável. Em outras palavras, Deus estava sondando o coração do profeta, inquirindo-o acerca do sentimento de raiva e ira que não poderia ser justificado, pois Deus já havia tomado a sua decisão e livrado Nínive da destruição. Era como se Deus estivesse perguntando: quer dizer que você tem uma ideia melhor? Ou, no meu lugar, você teria feito melhor? A questão entre Jonas e Deus estava mal resolvida. Lógico que por parte do profeta. Jonas, com o egoísmo que lhe era peculiar, com o etnocentrismo que excluía o acesso da graça de Deus para além dos israelitas e com a piedade mais fraca do que a chama de vela diante do vento, simplesmente sai de Nínive e espera. Talvez o profeta se prontificou a esperar o restante dos 40 dias para saber se de fato Deus iria destruir aquela cidade. A questão mal resolvida entre Jonas e Deus gerou dentro do profeta uma ira descabida e injusta. O problema da nossa ira não é pelo sentimento em si. Em muitas situações, como diante de maldades, de injustiça, de impiedade ou de incredulidade, o certo é ficar irado ou indignado. Mas cá entre nós, na maioria das vezes, a ira toma conta
da nossa alma por uma razão bem mais simples. Somos de alguma forma contrariados. Jonas foi contrariado por Deus? Jonas tinha certeza que sim. Ele não engoliu bem o ato gracioso de Yahvé. A felicidade dos habitantes de Nínive diante do perdão de Deus lhe doeu até o mais profundo da alma. É razoável essa tua ira? É a mesma pergunta que o Senhor faz a nós hoje. Diante da maré inconstante dos nossos sentimentos, potencializado por esse tempo onde não se tem firmeza em nada e tudo é flexível e inconstante, a nossa ira, nossa raiva, a dureza das nossas palavras e o jeito ríspido com o qual tratamos outras pessoas, tudo isso está sobre a mesa aos olhos atentos do Senhor. E para além da nossa cara emburrada, da nossa feição enraivecida e da decepção que corrói a nossa existência, Deus sonda as motivações de tudo isso. Na medida em que essas motivações vão se revelando apenas questões egocêntricas, Deus, por meio da sua graça, vem a tratar essas nossas imperfeições. E assim é, Deus tratou os ímpios, lhes concedendo a graça perdoadora. E ao profeta, Deus tratou também, questionando o profeta, corrigindo, com o objetivo de restaurá-lo. Se hoje você estiver com ira de alguém ou de alguma situação, ouça a pergunta que Deus mesmo está te fazendo. É razoável essa tua ira? Nos vemos no próximo episódio, querendo Deus. Tchau, tchau.